Bom, pessoal, então, quanto menor a idade gestacional e o peso ao nascimento, maior é o risco de morte e aparecimento de complicações. Então, o RN com peso ao nascer inferior a 500 gramas e idade gestacional de 24 semanas, teoricamente não teria sobrevida, tá? Fatores agora de causa materna que podem afetar o crescimento do feto. Então, desnutrição da mãe, doenças maternas, né, como TORCH, então toxoplasmose, outras, né, entre essas outras entraria sífilis, hepatite, tuberculose, HIV, etc. O R de rubéola, o C de citomegalovírus, H de herpes simples, doenças crônicas como cardiopatias da mãe, diabetes, hipertensão arterial, idade da mãe inferior a 16 anos e superior a 35 anos, altura da mãe inferior a 1,57 m, peso da mãe inferior a 45 kg e superior a 90 kg, doença hipertensiva específica da gravidez, que é a DEG, que nós já estudamos, tabagismo, drogas, insuficiência placentária. Então, esses são fatores que a mãe pode ter e que vão afetar diretamente o crescimento e desenvolvimento do seu feto, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre a antropometria do recém-nascido. São as medidas do corpo desse bebê. Então, vamos falar primeiro do perímetro cefálico, que é a medida da circunferência da cabecinha. Então, varia entre 32 e 36 centímetros, né? O ideal é que seja realizada de 6 a 12 horas de vida após a acomodação, 12 horas de vida e também após a acomodação dos ossos do crânio. Porque muitos bebezinhos, quando nascem por parto normal, os ossinhos do crânio se sobrepõem para diminuir essa circunferência, esse perímetro cefálico e facilitar então a passagem da cabecinha pelo canal do parto, tá? Então, após a acomodação dos ossos, que vai variar entre 48 e 72 horas após o nascimento, isso para um bebezinho de parto normal. Como que consiste a realização do perímetro cefálico? A gente passa uma fita métrica que não pode ser elástica, partindo da saliência do osso occipital e acima das sobrancelhas. E a gente acompanha esse perímetro cefálico porque estima-se que esse perímetro cefálico ele vai aumentar cerca de 1 centímetro por semana após o nascimento, tá? E a gente vai fazendo registro nas curvas, né? Naquelas planilhas de curvas de crescimento do bebê. A gente tem também o perímetro torácico, que é a medida da circunferência do tórax. Consiste também em utilizar uma fita métrica não elástica e esse perímetro torácico ele varia em torno de 36 centímetros. Ele pode se apresentar até 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros menor que o perímetro cefálico ou mesmo na mesma medida do perímetro cefálico. O recém-nascido ele deve estar posicionado em decúbito dorsal, sem roupinha. A gente passa a fita métrica em torno do tórax dele e na altura dos mamilos a gente realiza essa leitura. Olha aqui um exemplo, né, mostrando, passando a fita no tórax dele, na altura dos mamilos a gente faz a leitura dessa circunferência, desse perímetro. A circunferência do abdômen, também é chamada de perímetro abdominal, ela é verificada também com fita não elástica e o valor fica em torno de 35 centímetros, podendo ser até 2 centímetros maior que o perímetro torácico. Ou então ela pode ser na mesma medida do perímetro cefálico, tá? A gente posiciona também o bebezinho em decúbito dorsal, sem roupinha, e a gente mede passando a fita em torno do abdômen dele sobre o coto umbilical. Lembrando que quando ele ainda tem o coto umbilical, a gente tem que passar a fita bem acima desse volume do coto umbilical, tá? Aqui uma imagem, então, ó, verificando o perímetro cefálico, né? Então, a fita métrica passa pela proeminência do osso occipital, acima das sobrancelhas, a gente faz a leitura para ver quanto deu aqui. Perímetro torácico na linha dos mamilos e o abdominal na linha do coto umbilical. Quando ainda tem o coto, a gente põe um pouquinho acima, tá? Quando já caiu esse coto, a gente faz na altura do umbigo. A medida da altura, a gente usa essa régua, ela tem uma parte fixa, onde a gente apoia a cabecinha, e a outra parte móvel, eu vou esticar, estender a perninha do bebê e ver até onde vem, para a gente ver a altura desse bebezinho. O peso, que a gente pode usar a balança digital ou a balança mesmo tradicional, tá?
Sinais vitais agora. A gente vai falar um pouquinho da frequência respiratória. A frequência respiratória no recém-nascido, ela é caracterizada por movimento abdominal, então ele tem uma respiração abdominal, irregular ou diafragmática, sincronizada ao movimento do tórax, tá? Para a verificação dessa frequência respiratória, a gente observa os movimentos abdominais e não os torácicos. Por 1 minuto, eu tenho que contar exatamente 1 minuto cheinho. Sinais de cansaço, pessoal, do bebezinho, cianose, retração do tórax, né? Do externo ao inspirar, alargamento do narizinho, ruídos semelhantes a gemidos durante a respiração, são indicativos de sofrimento, então alguma coisa não está bem nesse bebê. Alguns recém-nascidos podem ficar agitados ou chorosos ao serem manipulados pelos profissionais de saúde. Isso também pode fazer com que ocorra alteração dos valores, tanto da frequência cardíaca quanto da frequência respiratória. A respiração normal de um recém-nascido, ela inicia-se espontaneamente nos primeiros 30 segundos após o parto, ou logo que cessa, né, a respiração pelo cordão umbilical. E a frequência respiratória, ela varia de 40 a 50 movimentos respiratórios por minuto. O ideal é verificar essa frequência respiratória antes de qualquer movimento, para a gente não agitar essa frequência respiratória do bebê.